queridos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Nós convidamos você e sua família para juntos nós adorarmos ao Senhor, nós exaltarmos ao Senhor. Eu quero convidar você a participar conosco. Queria pedir para você que já está chegando aí, compartilha esse link com os seus amigos, com os seus contatos, para que juntos nós possamos adorar e exaltar o Senhor. Nessa noite nós estamos com a participação aqui do Rude, mais uma vez a Carol tem nos ajudado e é uma alegria nós estarmos aqui. Hoje nós iríamos retornar aos nossos cultos presenciais, mas segundo o novo decreto da prefeitura que saiu essa semana, só a partir do mês que vem nós poderemos voltar aos nossos cultos presenciais. Então nós estamos aqui, no Facebook da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Raposo. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor. E eu convido você a separar esse tempo de louvor, esse tempo de adoração. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Vamos colocar esse culto nas mãos do Senhor, na direção do Senhor, que Ele possa receber o louvor, a glória, e que daqui a pouco a palavra de Deus possa alimentar as nossas almas. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos aonde você está. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão. Queremos agradecer ao Senhor pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Deus, queremos colocar em tuas mãos esse momento de culto. Toma a direção, Senhor, dos louvores. Toma as nossas vidas que estamos aqui em tuas mãos. Também, ó Deus, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada pessoa que separou esse tempo agora para estarmos em culto diante do Senhor. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor. Nós colocamos cada casa, cada família agora nas tuas mãos. Pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar. E pedimos que a tua bênção se estenda, Senhor, para a nossa comunidade, que a tua bênção se estenda, Senhor, sobre a nossa nação e sobre as nações. Colocamos, Senhor, em tuas mãos as nossas vidas mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Você que participa conosco agora, você que é membro da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Raposo, você que não é membro da nossa igreja, mas nos prestigia com a sua presença, com a sua companhia. Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Vamos adorar o Senhor, queridos. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A meditarmos um pouco na palavra do Senhor, nós estamos numa série de mensagens com o tema Bem-aventurados. Feliz aquele que busca o Senhor. Amém? Semana passada nós falamos sobre bem-aventurado o pobre de espírito, pois dele é o reino de Deus, o reino dos céus. E hoje nós traremos uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 5, apenas o versículo de número 4. Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Nós vamos passar aí os próximos minutos refletindo nesse texto. Diz assim: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Amém? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Meus irmãos, meditando no Sermão do Monte, nesse grande sermão pregado por Jesus aos seus discípulos e a uma multidão que estava ali. Trata nesse Sermão do Monte sobre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. E Jesus diz nesse sermão, ele ensina que o segredo para experimentar a verdadeira felicidade é viver nos padrões do reino de Deus. O segredo para se viver a verdadeira felicidade, para se experimentar a verdadeira felicidade, é viver nos padrões do reino de Deus. E, na maioria das vezes, ou totalmente, os padrões de Deus, eles estão em oposição aos padrões desse mundo. Os padrões de Deus estão na direção oposta aos padrões desse mundo. É o choro que produz a verdadeira alegria. O choro que produz a
a verdadeira alegria. Nós estamos diante de uma das grandes contradições entre a Bíblia e o mundo. Nós estamos diante de uma das grandes contradições. Por quê? Como alguém que chora ser feliz? Como pode alguém que chora ser feliz? O texto diz, felizes são os que choram. Semana passada, nós falamos sobre essa felicidade. Que felicidade é essa? E nós falamos sobre algumas características dessa verdadeira felicidade que Jesus está falando. Porque a palavra bem-aventurado significa feliz. E que felicidade é essa? Nós falamos sobre 5 características dessa felicidade. Primeiro, é uma felicidade inabalável. Inabalável, que não depende das circunstâncias. Meu amigo, a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias à nossa volta. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de isolamento social, de reclusão, mas nós podemos, mesmo diante das circunstâncias, nós podemos experimentar a verdadeira felicidade, porque é uma felicidade inabalável. Mas é uma felicidade também inesgotável. Ela não tem fim. É uma felicidade que não acaba jamais. Não acaba jamais. Também é uma felicidade incalculável. Meu irmão, a felicidade que vem de Deus, ela não tem preço. A felicidade que vem de Deus para o nosso coração, para o coração daquele que se abre a Deus, é uma felicidade que não se pode comprar. Não se pode comprar numa esquina, numa loja. Ela não está relacionada às coisas. É uma felicidade incalculável, porque ela não... A verdadeira felicidade, de fato, ela vem de graça para as nossas vidas, porque não há nenhum preço humano que possa pagar, que possa comprar. Essa felicidade, ela foi conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela também é uma felicidade imediata. Meu irmão, você pode ser feliz hoje. Ser feliz hoje. É só você abrir o seu coração para Jesus. Essa felicidade, ela começa aqui. Ela não é somente na eternidade, mas ela começa hoje. Ela começa a partir do momento em que abrimos o nosso coração para Jesus. Mas ela é também uma felicidade imensurável. Muitas vezes nós não conseguimos explicar. Muitas vezes nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos medir, na verdade. Ela é imensurável. Ela é sem medidas, queridos, sem medidas. A felicidade humana, ela depende das circunstâncias humanas, ela depende das coisas daqui, do que você ganha, do que você perde. Então, a felicidade baseada nas coisas aqui da terra é uma felicidade inconstante. Hoje você tem, amanhã você não tem. Porém, a bem-aventurança, a felicidade que vem de Deus, ela não tem nenhum risco de ser roubada, de ser saqueada, de ser perdida. Porque ninguém pode tocá-la. Ela vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, meu amigo, se você deseja experimentar a verdadeira felicidade, para você, abra o seu coração para Jesus, abra a sua vida para um relacionamento com o Senhor. Meu amigo, se você almeja a verdadeira felicidade, eu quero dizer que ela não está relacionada às coisas aqui da terra. Ela está em um relacionamento verdadeiro, pessoal, íntimo com Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o choro que produz a verdadeira felicidade. O choro que produz a verdadeira felicidade. E que choro é esse? Que choro é esse que
após chorarmos, a gente recebe o consolo de Deus. Que choro é esse que Jesus está falando para os seus discípulos? Eu quero dizer para você uma coisa. Há muitas coisas aqui na terra que nos fazem chorar. Há muitas situações na vida que nos levam às lágrimas, ao choro. Eu queria refletir um pouco sobre alguns tipos de choro que aflige o coração da gente. Alguns que nos fazem derramar em lágrimas. E eu separei alguns aqui, pelo menos 5. Primeiro é o choro da perda. O choro da perda. É quando alguém que nós amamos, nós perdemos alguém querido, isso nos faz chorar. Essa semana mesmo, nós passamos por um choro desse, nós perdemos um amigo. Então, esse choro da perda é um dos choros que nós passaremos por essa vida. É o choro da perda. Também há o choro da saudade. É alguém que vai embora para longe e nós não sabemos mais se iremos reencontrar, ou você sabe que vai ser difícil rever. O choro da saudade é também um choro muito presente nas nossas vidas. Também existe o choro da enfermidade. Quando somos surpreendidos com uma notícia inesperada de uma enfermidade que bate a porta. E isso nos faz chorar também. O choro da decepção, quando aquela pessoa que nós tanto confiávamos falhou com a gente, errou com a gente, e você esperava a ajuda daquela pessoa e de repente a ajuda não você mais precisava. E o choro da decepção. Quantas vezes nós nos decepcionamos e nós decepcionamos pessoas? Isso nos faz chorar. Também há o choro da traição, quando aquela infidelidade bate a porta e você não sabe o que fazer, não sabe qual decisão tomar. Isso nos leva a lágrimas. São alguns choros que a gente passa enquanto nós estamos aqui nessa vida. Não é verdade? Quem nunca chorou por um desses motivos? Acontece. Todos esses momentos, eles fazem parte da nossa vida e eles são importantes para nós. Não é errado a gente chorar por esses motivos. Muitos homens de Deus também choraram por esses motivos. Mas esse choro é um choro humano. É um choro que vem de fora para dentro. É uma notícia, é algo exterior que vem para o nosso interior. É um choro provocado por alguma situação, pela atitude de alguém. Será que é desse choro que Jesus está falando nesse texto? Será que é desse choro que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Todos esses momentos são importantes, mas, ao meu ver, Jesus está falando de outro tipo de choro. Eu queria abordar esse texto com 2 tópicos. O primeiro é o verdadeiro choro do homem, da qual Jesus está falando. E o segundo, o bálsamo do consolo de Deus. A primeira parte fala sobre o verdadeiro choro do homem. A palavra usada por Jesus aqui no grego é uma palavra designada, é uma palavra muito forte para designar choro. É o choro mais, é a palavra mais forte dessa língua grega para designar sofrimento. Então aqui, quando Jesus fala desse choro, Jesus está usando uma palavra que dá uma ideia de um choro muito sofrido, doloroso, de um choro intenso, de um sofrimento muito grande. É a mesma palavra usada no lamento de Jacó, quando ele soube do desaparecimento ou da morte do seu filho José. É um choro terrível que toma conta do ser humano, ao ponto de que esse não pode escondê-lo e nem contê-lo.
é aquele choro violento, forte, que nós não conseguimos controlar por causa do tamanho da dor. Não se trata somente de uma dor no coração, mas é uma dor forte, intensa, que faz brotar dos nossos olhos as lágrimas. Meu irmão, é desse choro que Jesus está falando. É desse choro que Jesus está falando. É o choro da experiência do homem que se encontra com Deus, face a face com Deus, e se dá conta do pecado que há na sua vida. É o choro daquele que olha para dentro de si e percebe o quão pobre ele é. Fazendo referência ao sermão da semana passada. É aquele homem que olha para dentro de si e ele percebe o quão miserável, o quão pobre de espírito ele é. E isso o leva às lágrimas diante de Deus. Quando olhamos para a cruz, nós podemos dar conta do tamanho do sofrimento que causamos em Jesus pelos nossos pecados. E isso deve nos fazer chorar. Isso deve nos fazer chorar. Algumas características desse choro. Primeiro, é o choro do reconhecimento. É o choro do reconhecimento. O cristianismo começa com a consciência do nosso estado diante de Deus. Como é feliz o homem que sente profunda dor pelo seu pecado. O homem que sente que o seu coração está distante de Deus e que ele precisa de Deus. É o choro provocado pelo reconhecimento do homem em relação ao seu estado diante de Deus. Meu irmão, você precisa olhar para a sua vida e reconhecer que você precisa de Deus. E isso deve fazer com que você chore, clamando pela presença de Deus. É o choro do reconhecimento. Como eu sou pobre, como eu sou necessitado, como eu preciso de Deus. E isso deve me fazer chorar diante de Deus. Mas também, além de ser o choro do reconhecimento do nosso estado, é o choro do arrependimento, meu irmão. É o choro do arrependimento, é a atitude de mudança que motiva o homem quando ele olha para dentro de si e percebe o quão miserável ele é. É o choro do arrependimento, da mesma forma que a pobreza que Jesus está falando para os seus discípulos não tem nenhuma relação com a questão financeira. O choro aqui também não tem nenhuma questão com a relação à nossa carne, à nossa humanidade. É o choro pelo pecado. É o choro, esse choro que Jesus está falando é o choro espiritual, é o choro do coração, é o resultado da vida daquele que olha para dentro de si e percebe o quão miserável ele é. E o quanto ele precisa de Deus. Meu irmão, quando você olha no espelho, quando você olha para a sua vida e percebe quão miserável você é diante de Deus, isso precisa te fazer derramar lágrimas. Derramar lágrimas. Por que nós devemos chorar? Talvez você está se perguntando, pastor, por quê? Por que eu devo chorar então? Por que eu devo chorar pelos meus pecados? Em primeiro lugar, nós devemos chorar pelo pecado, porque o pecado é um ato de inimizade contra Deus, é um ato que ofende a Deus. Meu irmão, a minha vida de pecado e a sua vida de pecado, ela ofende a santidade de Deus, e isso deve nos fazer derramar lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Devemos chorar
pelo pecado, porque ele é um ato de ingratidão a Deus. Meu irmão, minha irmã, como Deus tem sido bondoso, misericordioso, gracioso para com as nossas vidas, nós não devemos devolver esse amor, nós não devemos devolver essa misericórdia e essas bênçãos de Deus, nós não devemos devolver isso a Deus com uma vida de pecado. Não! Nós devemos chorar pelos nossos pecados, porque os nossos pecados são atos de ingratidão a Deus. Meu irmão, quando você peca deliberadamente, quando você vai em direção ao pecado, você está ofendendo a santidade de Deus e você também está sendo ingrato diante de Deus. Devemos chorar pelo nosso pecado, porque o nosso pecado afasta a nossa vida de Deus. O nosso pecado, ele nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Isaías diz que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Então, quando nós pecamos deliberadamente, quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos distantes de Deus, irmãos. Nós precisamos chorar. Precisamos chorar o choro do reconhecimento de quem nós somos. E nós devemos chorar o choro do arrependimento do que nós estamos fazendo. Meu caro amigo, o pecado, ele não deve trazer alegria para o seu coração. Pelo contrário, o pecado, ele precisa te fazer chorar e não sorrir e não se alegrar. Nossa alegria deve estar em Deus e não no pecado. Nossa alegria deve estar em Deus e não no mundo. O nosso prazer precisa estar em Deus e não nas coisas desse mundo. Eu quero te fazer algumas perguntas nessa hora. E eu já me fiz. Qual foi a última vez que você chorou por sua vida espiritual? Qual foi a última vez que você chorou? Segunda pergunta. Qual foi a última vez que você chorou pela vida dos seus familiares e dos seus amigos? Qual foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que você derramou uma lágrima que seja pela vida espiritual de alguém? Ou pela sua própria vida espiritual? Meu irmão, nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre o nosso cristianismo, a nossa vida cristã. Já não choramos mais pelos nossos pecados, já não choramos mais pelos pecados dos outros. Só há consolo, meu irmão, quando há choro verdadeiro. Só há consolo de Deus quando há o choro do reconhecimento e o choro do arrependimento. Senão, não há consolo de Deus. E se não há consolo de Deus, nós não iremos experimentar a verdadeira felicidade. O segundo ponto dessa reflexão é o bálsamo do consolo de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, há consolo de Deus para a sua vida. Há um bálsamo do consolo. Meu irmão, quem tem essa experiência de quebrantamento, essa experiência de chorar pelos seus pecados, de chorar pelos pecados dos outros, quem vive essa experiência recebe o consolo de Deus. Deus nunca desprezará um coração quebrantado e contrito que se volta para Ele. Deus nunca desprezará um coração assim. Meu irmão, o caminho que conduz à alegria passa pela tristeza e o arrependimento dos nossos pecados. Eu quero repetir isso. O caminho que conduz à alegria passa pela tristeza e o arrependimento pelos nossos pecados. Você só vai experimentar a verdadeira alegria se antes disso você chorar o choro do arrependimento, se antes disso você se quebrantar diante de Deus. Achei interessante esse comentário. O choro pelo pecado é um sinal de novo nascimento. Assim como uma criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora
quando ele peca, também chora quando ele erra. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz a seguinte frase: as lágrimas não são lágrimas perdidas, mas sementes do conforto e da alegria que vem de Deus. Frase novamente. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas sementes do conforto e da alegria que vem de Deus. Meu irmão, Deus está sempre pronto para perdoar aqueles que estão de fato arrependidos de todo o coração. Deus está sempre pronto para perdoar você. Deus está sempre pronto para perdoar aquele que é quebrantado e contrito de coração. Olha o que o sábio Salomão diz em Provérbios 28:13. Eu gosto muito desse texto. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará o consolo de Deus. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Consolo de Deus. Meu querido irmão, meu caro amigo, nossas lágrimas não são perdidas. O choro verdadeiro nunca será em vão, pois é recompensado com o bálsamo do perdão de Deus. Eu quero repetir isso com você. Meu caro amigo, nossas lágrimas não são perdidas. O choro verdadeiro nunca será em vão, pois é recompensado com o bálsamo e o perdão de Deus. Meu irmão, o padrão de Deus, o estilo de vida de Deus, do reino de Deus, do cidadão do reino de Deus, ele é contrário ao mundo. O padrão de Deus, ele é contrário ao padrão do mundo. Olha que coisa interessante. No mundo, primeiro vem a falsa alegria, porém termina em lágrimas de medo e de dor. Olha comigo. No mundo, primeiro vem a falsa alegria, porém termina em lágrimas de medo e de dor. Mas com Deus é diferente. Pois o choro do quebrantamento termina na maior e mais grandiosa alegria. Então, no mundo, primeiro a pessoa se alegra, vai farrear, vai desfrutar dos desejos da carne, da alegria da carne, né, dessa alegria momentânea, mas termina em choro, termina em dor. Porém, no reino de Deus, começa com o choro do arrependimento, o choro do reconhecimento. Ele começa com choro, mas termina com alegria. Entende isso? Entende isso? Eu quero encerrar essa reflexão de hoje fazendo algumas reflexões, algumas aplicações. Eu quero fazer 4 aplicações finais para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o choro, ele faz parte das nossas vidas. Nós devemos lidar com o choro de forma madura, de forma confiante na soberania de Deus. Então, os choros que nós citamos na introdução, o choro da perda, da decepção, o choro deixa eu lembrar aqui um pouquinho, o choro da traição, o choro da enfermidade, o choro da saudade. Irmãos, tudo isso faz parte da nossa vida. Não há nenhum problema em chorarmos dessa forma. Se Deus nos fez assim, se Deus nos fez com a capacidade de chorar, com certeza isso servirá para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. Então, se você chorou por algum desses motivos, não há problema algum em chorar por esses motivos, né? Mas que você possa chorar, confiando na soberania de Deus,
confiando de que tudo vai terminar do jeito que Deus quer. Tudo vai terminar segundo a vontade de Deus. Então, que você passe por esses momentos da vida com mansidão, com maturidade. Com certeza, esses momentos. Em segundo lugar, o choro pelo qual Jesus se refere não está relacionado às coisas aqui da terra. Não estão relacionados, esse choro não está relacionado às situações difíceis da vida, pela qual citamos agora há pouco. Mas esse choro é o choro do arrependimento. É o choro do arrependimento pelos pecados cometidos. Meu irmão, esse tipo de choro é importante para que o consolo de Deus, para que a alegria, a verdadeira felicidade que vem de Deus alcance o seu coração. É o choro do arrependimento. O choro do arrependimento. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos consolar quando nos voltamos para Ele com o coração quebrantado e o coração contrito. Deus está sempre pronto para nos perdoar. Em quarto lugar, eu quero dizer que aqueles que se alegram nessa vida e não choram pelos seus pecados, com certeza chorarão por eles na eternidade. Aqueles que se alegram nessa vida e não choram pelos seus pecados, com certeza chorarão por eles na eternidade. Porém, aqueles que choram pelos seus pecados aqui na terra serão consolados e se alegrarão por toda a eternidade. Meu irmão, vale a pena se quebrantar diante de Deus aqui na terra, enquanto há tempo. Vale a pena se dobrar diante de Deus e chorar o choro do arrependimento, para que você possa experimentar na eternidade, não só agora, mas na eternidade, a verdadeira alegria. Porém, se você não quiser chorar o choro do arrependimento dos pecados, você vai chorar esse choro na eternidade. Na eternidade. A Bíblia diz que aqueles que confessarem Jesus aqui na terra, Ele o confessará a Deus nos céus. Porém, aqueles que negarem Jesus aqui na terra, Jesus o negará também diante de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 8. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Eu quero terminar com 2 versículos bíblicos. Primeiro, Salmo 30, verso 5. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O consolo de Deus vem. O consolo de Deus vem. Meu irmão, eu quero convidar você a se quebrantar diante de Deus. Eu quero convidar você a chorar em arrependimento pelos seus pecados, para que a alegria de Deus, o consolo de Deus possa alcançar a sua vida. Mas eu quero dizer para você, querido, chegará o dia em que nós não choraremos mais. Chegará o dia que o bem-aventurado, que o cidadão do reino, que os servos do rei não chorarão mais. Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, vale a pena. Vale a pena chorar diante de Deus, o choro do arrependimento, para que você possa experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que vem do perdão e do consolo de Deus. Que nessa noite, que nesse momento, você possa abrir o seu coração, abrir a sua vida diante de Deus, se quebrantar diante do Senhor, chorar o choro do arrependimento e receber o perdão e o consolo de Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento.
Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Chore diante de Deus pedindo perdão dos seus pecados. E receba o perdão e o consolo de Deus. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Quero colocar em Tuas mãos a vida daqueles que estão agora, Senhor, ouvindo essa palavra, que estão em oração. Deus, que possam ser conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, ao choro do arrependimento, ao choro da mudança, e que possam experimentar a verdadeira felicidade. Uma felicidade incalculável, inabalável, imensurável, eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, encha o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo que nos ouve nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, entregue a sua vida a Cristo e receba o verdadeiro consolo de Deus. Amém? Eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia nesse tempo. Nós estamos nessa série de mensagens, as bem-aventuranças, né? Ou bem-aventurados, e semana que vem vamos abordar mais um tema, mais um texto dentro desse assunto. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua família. Quero pedir para você compartilhar esse link com os seus amigos, com os seus contatos, para que essa palavra alcance os corações que precisam receber essa palavra, tá bom? Quero dizer que nós só retornaremos aos cultos presenciais no mês que vem, e a gente vai estar anunciando aqui, né, para que todos possam participar. Amém? Deus abençoe cada um, tá? Nós temos aí, quantos irmãos? 34 irmãos agora com a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja nessa hora visitando todo o teu povo, espalhado por toda a face da terra, conosco agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido, e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Lembre-se, o prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e avançando. Tchau, tchau.